Bom dia, queridos, que a paz do Senhor esteja com todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, que possamos mais uma vez cultuar ao nome do Senhor. Eu queria ler com vocês um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. A gente tem falado muito, e ouvido muito falar nas mídias sobre a questão de fortalecer a imunidade, sobre cuidar da saúde, e tudo isso é muito importante, A gente tem visto mais do que nunca o quanto é importante estar com o corpo fortalecido, com a saúde fortalecida. Mas 1 Tessalonicenses fala sobre fortalecer o coração. Diz assim, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, o meu desejo nessa manhã é que o Senhor fortaleça o teu coração, para que você viva uma vida de santidade diante dele. Que o teu coração não se desfaleça, que o teu coração não se entristeça, não se abata, mas que o Senhor fortaleça o teu coração nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus renove o teu ânimo, renove as tuas forças nesse dia, para que você possa continuar vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante da tua presença, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Louvamos e engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, todos os dias. Senhor, iniciamos mais um mês e sabemos que até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido. Somos gratos a Ti por isso, Deus. Nessa manhã, Senhor, nós queremos declarar que sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e o nosso coração não vai ficar turbado, não vai ficar entristecido, porque o Senhor é que nos renova a cada manhã. A tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. E nessa manhã nós queremos declarar, Senhor, a tua bondade, a tua santidade sobre nós, o nosso amor por ti, ó Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei
amar mais, Senhor. Quero te 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 amar mais, Senhor. Aleluia, Jesus. Que promessa maravilhosa. Glórias a Deus. O Senhor está nos preparando um lugar na qual nós estaremos com Ele eternamente. Esse é motivo suficiente para nós nos alegrarmos esse dia. Esse é motivo suficiente para nós adorarmos a Deus, para nós agradecermos a Ele. Quem sabe Ele não tem feito tudo o que você gostaria que Ele fizesse, mas Ele tem nos dado cada dia renovo, a cada dia Ele tem cumprido as suas promessas em nossas vidas e Ele está nos preparando um lugar. Os nossos olhos estão no nosso futuro, nossos olhos estão no alto, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vamos declarar nessa manhã que Ele é o Pai nosso que está nos céus, que o reino dEle venha sobre nós. A palavra de Deus nos diz em Atos, e fala em Lucas, que Ele se preocupa, que Ele se agrada em trazer sobre nós o reino. Então que nessa manhã Ele traga o reino dEle sobre a tua casa, sobre a tua família. E o reino dEle traz consigo paz, alegria, prosperidade, traz tudo que você precisa. Então declare sobre a tua casa que venha o reino de Deus nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Tu és o nosso Pai, está no céu, aquele que tem nos abençoado, aquele que tem cuidado de nós, um Pai presente em nossas vidas, um Pai que sabe das nossas limitações, mas mesmo assim nos ama, mesmo assim quer estar conosco, quer se relacionar conosco. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos nessa manhã. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
Aleluia. O reino, a glória e o poder pertencem ao Senhor para sempre. O seu poder não diminui, a sua glória não diminui. O seu poder não é limitado ao tempo, às circunstâncias, às situações, mas Ele é Deus em todo o tempo. Ele é Senhor em todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. Por isso nós declaramos o reino dEle sobre nós. Por isso nós declaramos a justiça dEle sobre as nossas vidas, porque a justiça dEle não é falha como a dos homens, mas é uma justiça eterna. Ele é o justo juiz, o Senhor absoluto das nossas vidas. Para isso e por isso vivemos todos os dias, para prestar adoração, culto a Ele, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, queridos. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Tudo certo aí com vocês? Queria que vocês abrissem hoje comigo no livro de Hebreus. Obrigado. Abram comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19. Nós vamos ler ele ali até o final, até o verso 39. Então o texto diz assim, irmãos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de compartilhar da Tua Palavra, de desfrutar daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco,
que não seja nada do meu eu, nada do meu coração, da minha capacidade, mas que seja tudo do Senhor, Pai. Porque eu não tenho nada a acrescentar à vida dessas pessoas, Pai, mas o Senhor tem. O Senhor é quem conhece cada coração, o Senhor é quem conhece cada situação, cada dia da nossa vida, e o Senhor é quem tem a palavra certa no momento certo. Que o Senhor Espírito Santo possa nos ajudar a entender essa palavra, Pai, e que ela possa ser uma semente que frutifique nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, segundo o teu propósito, Pai. Em nome de Jesus. Então eu gostaria de falar desse texto, que é exatamente o título desse texto. Aqui, pelo menos na minha Bíblia, ele diz um apelo à perseverança. E eu quero falar justamente sobre a perseverança. A perseverança, irmão, segundo o dicionário, ela é uma qualidade de quem não desiste com facilidade. É uma característica ou particularidade de quem persevera, de quem insiste e não desiste de uma coisa específica. É ser constante, é continuar, é não parar. A palavra perseverança, irmãos, ela tem origem no latim e ela era utilizada para designar constância, prolongamento, persistência, algo que continua. Então veja que o sentido real dessa palavra, ela não é apenas insistir ou buscar algo, mas ela também é ser constante na busca desse algo, na busca daquilo que você está indo atrás. E por que eu digo isso? Porque quando nós não somos constantes naquilo que nós buscamos, nós podemos acabar nos distraindo no caminho. Nós podemos acabar nos distraindo com aquilo que a gente está buscando e a gente pode acabar desistindo, a gente pode acabar abandonando aquilo que a gente está buscando. E nas 2 últimas quinta-feiras a gente está comentando lá na igreja sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. E entre várias coisas que Deus fala dessas igrejas, entre algumas elogios, outras críticas, no final de todas as 7 cartas, Deus sempre traz uma promessa. Ele sempre promete que algo vai acontecer, mas apenas para aquele que perseverar. Apenas para aquele que chegar até o fim. E independente da situação em que aquelas igrejas estão, existem igrejas que não têm nenhuma crítica. Uma igreja que não tem nenhuma crítica. As outras demais todas têm. Mas independente dessas igrejas estarem fazendo algo errado, Deus dá uma alternativa. Que elas mudem, que elas façam algo diferente. E que elas continuem perseverando, para que no final elas possam receber a recompensa. E se você quiser saber um pouco mais sobre essas igrejas, não perca as próximas quintas que a gente vai continuar falando desse estudo. Mas em resumo, o que eu queria extrair dessas igrejas é: quem vence é quem persevera. Quem vence, quem chega até o final. Não é aquele que desiste, não é aquele que olha as circunstâncias, que olha o que está ao seu redor, mas é aquele que persevera. É algo muito simples, irmão. Em uma prova, em uma corrida, se um piloto simplesmente desiste porque começou a chover, ele nunca vai ganhar aquela corrida. Mas se ele decide parar, trocar o pneu do carro por um pneu de pista molhada, ele vai continuar e ele tem chance de ganhar aquela corrida, porque ele não desistiu, porque ele perseverou, porque ele foi constante. Mesmo com uma tribulação, mesmo com uma dificuldade, ele continuou. E por que eu falei sobre corrida? Como uma analogia, a nossa corrida. Nós também estamos em uma corrida. E qual é a nossa corrida? Tiago 5,7, a primeira parte diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Essa é a nossa corrida. Nós estamos correndo em direção ao Senhor. Como a gente viu ali no texto, Ele virá, breve Ele virá. E é isso que nós estamos correndo atrás, esse é o nosso objetivo final. Então a gente tem que permanecer firme. E Ele virá, seja de uma forma individual, quando acabar o nosso tempo aqui, ou seja como igreja no arrebatamento. Mas Ele virá e nós temos que estar preparados para isso. E é exatamente isso que esse texto de Hebreus ele nos ensina. Muitas vezes nós somos levados por aquilo que está ao nosso redor. A gente vê as situações, a gente enxerga
as coisas ao nosso redor, e isso acaba nos desmotivando. Porque exatamente como eu falei, nós deixamos de ser constantes. As situações nos levam, assim como um barco à deriva, que é levado pelo vento, as situações nos levam a lugares distantes, a lugares fora da nossa rota, que acabam nos enfraquecendo, fazendo com que a gente se perca no caminho e provavelmente que a gente desista. Mas irmãos, esse texto ele começa já na primeira parte dele, dando um incentivo para essa nossa corrida. Qual é esse incentivo? Jesus já conquistou a parte mais difícil da nossa corrida. Só nos resta perseverar. A parte mais difícil ele já fez. E qual é essa parte mais difícil? São os 3 primeiros versículos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por conta da desobediência, por conta daquilo que o homem preferiu fazer, ao invés de obedecer a Deus, o homem passou privado da presença de Deus. Durante muitos e muitos anos, a presença de Deus só era acessada uma vez por ano, pelo sacerdote, através do sacrifício de diversos animais, essa presença era atingida. As pessoas não tinham o acesso que hoje nós temos. Mas isso, irmãos, acabou graças ao sacrifício de Jesus. Graças a Ele, hoje nós temos acesso livre à presença de Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, onde você estiver, aí na sua casa, aqui na igreja, em qualquer lugar no mundo. Nós temos acesso à presença de Deus, porque isso foi conquistado por Jesus na cruz. Ele nos reconciliou com Deus. Ele abriu um novo caminho. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos instrui, aquele que nos direciona, aquele que nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Então, aquilo que Jesus conquistou na cruz, aquilo que Ele fez por nossas vidas, aquilo que o sangue dele conquistou por nós, era algo que nós jamais iríamos conseguir conquistar por nós mesmos. Eu não poderia fazer isso, você não poderia fazer isso, porque só o sacrifício de Jesus era capaz de nos reconciliar com Deus. Então, essa já foi a maior parte, irmãos. Você imagine você ter que fazer essa corrida, essa caminhada, sem ter o auxílio do Espírito Santo, sem ter o acesso à presença de Deus. Com certeza devia ser muito mais difícil, mas hoje nós temos esse acesso, essa facilidade que foi conquistada por Jesus. Hoje é muito mais fácil, porque a parte mais difícil Ele já fez. E já que Ele conquistou esse livre acesso à presença de Deus, o que de melhor a gente pode fazer senão desfrutar e aproveitar da presença de Deus? E é exatamente isso que o texto continua falando no versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Veja que esse texto ele não só chama a nossa atenção sobre a importância, a necessidade de estar na presença de Deus, como ele também nos dá caminhos, ele nos dá condições, formas, ele nos mostra como acessar a presença de Deus. E a primeira delas é tendo um coração sincero. As pessoas adoram dizer aquela frase, Deus conhece meu coração, Deus sabe o que está no meu coração, e realmente Ele conhece. Realmente Ele sabe o que tem no teu íntimo, o que tem lá no fundo do teu coração que ninguém sabe, Deus sabe. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. As pessoas adoram justificar certas coisas com essa frase, mas Ele conhece verdadeiramente todos os seus medos, todas as suas incertezas, dúvidas, desejos, qualquer outro sentimento, qualquer coisa que haja no teu coração, Deus conhece, Ele sabe exatamente. E é por isso que nós devemos ter um coração sincero, ter um coração verdadeiro. Porque muitas pessoas dizem que são de Deus. Muitas pessoas têm atitudes e fazem coisas como se fossem de Deus.
mas é o nosso coração que verdadeiramente diz se nós somos ou se nós não somos fiéis a Deus. A segunda condição é tendo plena convicção da fé. Eu e você precisamos ter certeza da nossa fé. Certeza absoluta, irmãos. Não apenas dizendo eu sou cristão, não apenas dizendo eu acredito em Cristo. Não, irmãos, mas colocando a nossa fé em ação. Provando que a nossa confiança está em Deus. A fé é um instrumento que Deus nos deu para que a gente possa mostrar que nós confiamos nele, que nós sabemos que ele pode fazer. A terceira condição é tendo um coração livre de culpa. Quando a gente peca, quando a gente faz qualquer coisa errada, qualquer coisa que a gente sabe que desagrada a Deus, automaticamente nós temos um sentimento natural de culpa. Um sentimento que nos traz um pesar, que nos traz uma dificuldade, um sentimento ruim em decorrência daquilo que a gente fez. E como eu falei, isso é algo natural. Isso é algo natural, faz parte do arrependimento. Faz parte do arrependimento você sentir um pesar, você saber que aquilo que você fez é errado. Mas infelizmente, irmãos, o diabo usa isso contra nós mesmos. Ele usa isso para te culpar. Ele usa isso para te afastar de Deus. O teu remorso, a tua culpa, ele vai falar que você não tem mais direito. Foi exatamente isso que ele fez com Judas. Foi exatamente isso que ele tentou fazer com Pedro, mas que ele não conseguiu. Nós precisamos aprender que quando nós fazemos algo errado, se nós nos arrependermos verdadeiramente, se nós pedirmos perdão a Deus, já não há mais acusação sobre a tua vida, sobre a minha vida. Porque ele nos perdoa. Porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Nunca deixe que a culpa, que um pecado, que um erro que você cometeu te afaste de Deus. Nunca deixe que o inimigo diga que você não é digno da presença de Deus. Nunca deixe que o inimigo te afaste da presença de Deus por conta de algo que você fez. Mas se arrependa. Busque a presença de Deus. Peça perdão de verdade. E desfrute da presença dele. Porque é isso que ele quer, porque é isso que foi conquistado por Jesus. A quarta condição para que nós tenhamos acesso à presença de Deus. Tendo corpos lavados com água pura. Veja que a Bíblia não está falando a respeito de uma limpeza física. Ela não está falando a respeito de um banho, de algo que você limpa o teu exterior. Mas ela está falando a respeito de algo que limpa o teu interior. De algo que limpa o teu coração. De algo que purifica quem você é, que purifica a tua essência. É a limpeza que a nova vida em Cristo faz na nossa vida, através da palavra de Deus, através da santificação, através da busca da presença de Deus. Isso vai te limpando, isso é como uma água que lava o teu interior. E o texto continua, ali no versículo 23, dizendo: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Para que você possa continuar firme buscando alguma coisa, você precisa confiar nisso. Se você não tem certeza, se você não acredita verdadeiramente naquilo que você está buscando, você vai desistir no caminho. Se você não tem a plena confiança, a plena convicção daquilo que você está buscando, você vai abandonar. Ninguém consegue passar uma vida inteira buscando algo, se empenhando por algo que não acredita. Então nós precisamos ter certeza, nós precisamos estar firmes naquilo que nós acreditamos. Nós não podemos deixar que dúvidas ou situações ponham em crédito aquilo que Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Então fique firme nisso, confie, tenha plena convicção daquilo que Ele te disse. O verso 24 diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Incentive o teu irmão no amor e nas boas obras. Nós precisamos pensar não apenas em nós mesmos, não apenas na nossa vida. A salvação, ela é individual, ela é algo que cada um tem que trabalhar e tem que se empenhar pela sua. Mas nós temos, irmãos, como igreja, como irmãos,
que ajudar o próximo, nós temos que incentivar o próximo para que ele também possa conseguir. É óbvio que ele tem que fazer, que ele tem que querer, mas nós temos a obrigação de ajudá-lo, de incentivá-lo, de fortalecer para que ele também possa continuar. Quando você ajuda o teu irmão em um momento de dificuldade, muito provavelmente ele também vai te ajudar quando você estiver em um momento de dificuldade. O verso 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse é um versículo que se encaixa muito bem nos dias de hoje, porque infelizmente as pessoas têm preferido priorizar o seu conforto, o seu lazer, o seu comodismo de estar em casa do que ir para a igreja. Esse tempo de isolamento, esse tempo de estar longe das pessoas, de estar longe da igreja, tem deixado as pessoas mal acostumadas. As pessoas não têm ido à igreja e nós não podemos deixar que isso aconteça. Nunca abandone a sua igreja. Nunca deixe de congregar, nunca deixe de ir ao lugar onde você escuta a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada. Porque um graveto que se afasta da fogueira, ele apaga, irmãos. A igreja é um lugar de encorajamento. A igreja é um lugar onde é uma reunião onde as pessoas que estão fracas são fortalecidas. Esse versículo ele complementa o anterior, que nós devemos encorajar os nossos irmãos, e a igreja é lugar de fazer isso. Da nossa casa, dificilmente nós vamos encorajar um irmão, mas na igreja nós podemos fazer isso. A igreja é o lugar onde a sua fé é fortalecida, através de ouvir a palavra. Romanos 10:17 nos diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é pregada na igreja. Hoje, mais do que nunca, é o momento de nós nos reunirmos como igreja. Porque a gente está vivendo aquele último pedaço do texto que diz: principalmente, ou ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós sabemos que o dia da volta de Cristo, irmãos, está chegando. Então nós temos que intensificar a nossa busca. Nós temos que intensificar o nosso aprendizado, a nossa busca pela palavra, para que a gente possa estar preparado para esse dia. E continuando ali no texto, verso 26 ao 29, ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitou Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. A partir daqui, o texto já não mostra apenas incentivos à perseverança. Até aqui, ele estava nos dando incentivos, ele estava nos mostrando: Jesus conquistou isso por você, você tem que ter acesso à presença de Deus, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que estar firme nele, ter convicção, você tem que frequentar a igreja. Mas a partir daqui, ele começa a mostrar as consequências daqueles que desistem no meio do caminho. Depois que nós ouvimos e aceitamos a palavra de Deus, a nossa vida nunca mais volta a ser a mesma. Depois que o evangelho da salvação entra no nosso coração, que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Antes, nós éramos tidos como leigos, como incultos, que não sabíamos da verdade. Nós não tínhamos conhecimento daquilo que era certo e daquilo que era errado aos olhos de Deus. Nós sabíamos, é lógico, como algo normal no mundo, que todo mundo sabe que é errado matar, todo mundo sabe que é errado roubar, mas existem coisas que a palavra de Deus nos diz e que o mundo diz que é certo.
e que até nós temos esse conhecimento, para nós era normal, não era nada demais. Mas a partir do momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós sabemos qual é a vontade dele. Então, a partir do momento que você escuta o Evangelho, a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus, nós não temos mais o direito de falar eu não sabia, porque agora nós sabemos. Principalmente porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E como eu falei agora há pouco, é Ele que nos instrui, é Ele que nos direciona, é Ele que nos mostra aquilo que está certo, aquilo que está errado. Pode reparar que quando você faz alguma coisa de errado, o Espírito Santo chama a tua atenção. Mesmo que seja algo simples, mesmo que seja uma buzinada para alguém no trânsito que você não precisava ter dado, ele chama a tua atenção. Então como você vai falar que você não sabia, se você agora tem alguém ao teu lado o tempo inteiro te falando faça isso, faça isso, faça isso? É óbvio que eu não estou falando aqui, a Bíblia não diz isso, a respeito de um pecado acidental, de algo que deveria ser a forma de pecado na vida do crente. Algo que acontece sem querer, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E se fosse assim, ninguém poderia ser salvo então. Mas veja que o texto ele é específico, ele é pontual, ele fala exatamente a respeito daqueles que pecam deliberadamente. Ou seja, daqueles que escolhem pecar, daqueles que de maneira proposital têm a intenção, de um modo intencional, eles escolhem pecar. É dessas pessoas, é desse tipo de pecado que a Bíblia está falando. A partir do momento que nós temos consciência daquilo que Jesus conquistou em nosso favor, porque a maioria das pessoas elas falam, todo mundo conhece. É muito difícil quem não conheça Jesus, quem não saiba, principalmente aqui no nosso país, que nós temos essa liberdade de religião. As pessoas sabem quem é Jesus, elas sabem que Jesus morreu numa cruz, mas as pessoas, de certa forma, estão cegas para isso, elas não enxergam. Elas sabem que Jesus morreu, elas sabem que a Páscoa tem a ver com Jesus, elas sabem que o Natal tem a ver com Jesus, mas é simplesmente uma história para elas. Elas não entendem. Mas quando nós entendemos, quando nós tomamos consciência de que não é apenas uma história, mas de que é uma realidade, de que é algo extremamente verdadeiro e extremamente tremendo que foi conquistado em nossa vida. Quando a gente toma consciência disso, de que o sacrifício de Jesus conquistou a nossa salvação, de que o sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus, e mesmo assim nós preferimos continuar na prática do pecado, nós estamos dizendo que tudo aquilo que Ele fez, para nós não tem nenhum valor. Quando eu e você temos convicção daquilo que Jesus fez e decidimos continuar no pecado, nós estamos rejeitando o sacrifício dele. Nós estamos abandonando aquilo que ele fez. Lucas 9, 62 nos diz, o próprio Jesus nos diz, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você é conhecedor da verdade, e eu creio que se você está assistindo essa live é porque você é, então persevere. Continue a corrida que foi proposta a você. Não vire as costas, não abandone, não deixe para trás aquilo que você sabe que Jesus fez pela tua vida. Porque justamente como nós sabemos, Ele é a única fonte de salvação. E se você abandonar, se eu abandonar isso que Ele conquistou, nós estamos abandonando a nossa única oportunidade de salvação. Nós deixamos de ser aptos ao reino de Deus. E esse texto ele pode parecer duro, mas é isso que ele está dizendo. Esse é o único caminho. Se você abandonar ele, para onde que você vai? Não tem mais o que você fazer. Então persevere. Continue para que você seja apto ao reino de Deus. Não largue o arado, não deixe o trabalho, não abandone aquilo que Jesus fez por nós. E continuando no texto 10, 31, os versículos, ele diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a consequência
é a parte que eu falei que é dura desse texto. As pessoas, elas gostam de falar que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom, para justificar aquilo que elas fazem. E elas têm razão, irmãos. Deus é bom. Isso é fato, isso é parte da natureza dele, é quem ele é. Ele é bom. Ele perdoa quem se arrepende. Ele perdoa quem verdadeiramente abandona aquilo que fazia. Mas as pessoas, elas se esquecem que Deus também é justo, assim como no texto que a pastora leu no começo. Deus é justo e ninguém escapa da justiça dele. Cuide das suas obras. Zele pela palavra de Deus, persevere e continue no caminho dele, para que eu e você não sejamos alvo da vingança de Deus, irmãos. Continue firme, para que a gente não caia nesse juízo. Versículo 32, ele continua. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Veja que sempre que Deus faz um alerta, sempre que Deus chama a tua atenção, assim como nós estamos vendo nas cartas de Apocalipse, sempre que ele chama a tua atenção, que ele te cobra alguma coisa, que ele fala, olha, se você fizer isso, você vai cair em juízo, mas você pode fazer isso. Ele sempre vai te dar uma saída. Ele nunca vai chegar e falar, ó, acabou. É isso, acabou. Mas ele vai te falar, olha, se você continuar fazendo isso, acabou. Mas se você fizer isso, você pode perseverar e você pode conquistar o que você está buscando. Você pode chegar até o fim. E esse primeiro versículo, assim como a carta da igreja de Éfeso, que eu falei nas 2 quinta-feiras atrás, ele nos chama a lembrar, ele nos faz lembrar do nosso primeiro amor, de quando ouvimos o Evangelho pela primeira vez. Lembre de quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez. Eu fiz essa mesma, coloquei essa mesma indagação na quinta-feira e faço para vocês também que não estavam no culto, por algum motivo, que você pense, o que você fazia quando você se converteu e que hoje você não faz mais? Qual era a tua postura diante de certas situações quando você se converteu? E como é a tua postura hoje diante dessas mesmas situações? Quando nós nos convertemos, muito provavelmente, não importava o que acontecia. Podiam vir lutas, podiam vir sofrimentos, assim como esse texto fala, mas nós não esmorecíamos. Nós continuávamos firmes, nós continuávamos buscando, porque a mensagem e a verdade do Evangelho, elas estavam frescas na nossa vida. Era algo que tinha acabado de acontecer, era algo recente quando nós nos convertemos, essa mensagem. E o verso 33 diz, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram solidários com os que assim foram tratados. Muito provavelmente, se você não nasceu em um lar cristão, ou até mesmo se você nasceu em um lar cristão, fora da tua casa ou dentro da tua casa, as pessoas te criticaram, as pessoas te insultaram, as pessoas te chamaram de crentinho, de pastorzinho, de fanático, de algo assim. E eu sei porque isso aconteceu comigo. Isso é algo, infelizmente, normal. Mas e daí? Isso mudou alguma coisa na tua vida quando você era recém-convertido? Quando você tinha acabado de conhecer Jesus? Na minha vida não mudou nada. Eu continuei sendo cristão, eu continuei lendo a Bíblia, eu continuei frequentando os cultos, eu me batizei escondido, porque eu ainda era menor, mas eu me batizei escondido. Não deixei de cumprir aquilo que Deus determinou na minha vida, porque os meus pais não queriam. Porque eu sabia que aquilo que Ele tinha para a minha vida era maior. Eu sabia que aquilo que Ele tinha conquistado por mim, que aquela mensagem que eu ouvia era real, era verdadeira. Então não fazia diferença, irmãos, se as pessoas iam ficar felizes ou não. Não importava, porque quem nós queremos agradar é Deus. E é isso que a gente vai buscar fazer. E por que a gente faz isso? Justamente pelo que diz no versículo 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Nesse versículo específico, ele está falando sobre bens.
algo que a gente valoriza aqui. Mas a gente pode aplicar isso para tudo, porque a gente sabe que a palavra de Deus, quando ela passa a fazer parte da nossa vida, nada mais importa, porque ela é mais importante do que tudo. Você não se preocupa em desagradar pessoas, mas você se preocupa em agradar a Deus. Você passa a enxergar as coisas desse mundo de uma forma diferente. Você começa a entender que esse mundo é apenas uma passagem, é apenas um tempo em que nós estamos caminhando em direção a algo muito maior, a algo muito melhor e a algo que vai durar para sempre, que vai durar pela eternidade. E que aqui é só um período. Quando você se converte, quando você recebe essa palavra, é isso que entra na tua e na minha mente. Existe muita coisa boa nesse mundo. Existe muita alegria. Muitas coisas, e eu não estou falando aqui com relação a pecado, a coisas que as pessoas julgam serem boas, mas coisas boas realmente. Coisas que são boas aos olhos de Deus. Mas que mesmo assim nem se comparam com aquilo que Ele tem preparado para depois que tudo isso aqui acabar. Para aquilo que Ele tem preparado para aqueles que perseverarem até o final. E o verso 35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não desistam. É exatamente isso que esse texto, esse versículo diz. Ele é extremamente literal. Não desistam. Não desistam. Não abram mão da confiança que vocês têm, porque vocês vão ser recompensados. Está difícil para você? Você tem enfrentado lutas? O inimigo tem te colocado para baixo, tem te acusado? Não desista, não desista. Persevere, continue, fique firme, porque a tua fidelidade vai ser ricamente recompensada. Os versos 36 e 37. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ele vem. É isso que Ele prometeu. Ele disse que Ele voltaria e Ele vai cumprir. E nós sabemos que esse dia está próximo. Nós vemos os sinais. Nós sabemos, nós temos ouvido pregações, nós temos ouvido cumprimentos de profecias e nós sabemos que esse dia está chegando. Por isso, busque fazer a vontade de Deus. Não permita que dificuldades ou alegrias desse mundo te afastem dos caminhos dele ou te distraiam, mas continue firme, porque nós vamos receber a recompensa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. O verso 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Viva pela fé. Creia nas promessas de Deus, creia naquilo que Ele te prometeu. E talvez se você pensa, mas eu não tenho nenhuma promessa na minha vida. Tem sim. Ele prometeu que Ele voltaria para te buscar. E só isso já é o suficiente, só isso já basta. Então confie, porque Ele vai vir te buscar. Ele foi preparar morada, mas Ele vem te buscar e Ele vai cumprir essa promessa. E para que a gente não esqueça, Ele ainda faz uma chamada no finalzinho desse versículo. Para que a gente não tenha chance de esquecer, ele diz: não retroceda, não desista, não abandone a sua fé, não pare a sua corrida, ou ele não se agradará de você. Persevere, porque, como diz o verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu creio, irmãos, que nós somos dos que não retrocedem. Então, que você possa permanecer fiel, que você não se distraia, que você não deixe que as coisas desse mundo façam com que você se esqueça daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Veja que esse texto ele é, de certa forma, um passo a passo, que você possa continuar estudando esse texto. Essas são apenas algumas coisas que Deus me falou, mas com certeza Ele tem muito mais a falar, porque a intenção dele é que nós cheguemos ao final, é que nós acabemos a nossa corrida, aquilo que nos foi proposto. Então fique firme,
Continue, independente do que acontece, seja algo bom ou seja algo ruim, continue. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Em breve Ele vem. E nós não somos dos que retrocedem, mas dos que permanecem, dos que creem e são salvos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos desfrutar dessa palavra tão maravilhosa que o Senhor preparou, que o Senhor separou para esse dia. Obrigado porque antes de falar para o teu povo, o Senhor já havia falado comigo nessa palavra. Obrigado porque o Senhor já havia me ensinado e que o Senhor possa continuar ensinando e falando ao teu povo. Que possamos, Senhor, sempre estarmos firmes. Que o Senhor Espírito Santo possa nos ajudar a permanecermos. Que nossos ouvidos, que os nossos olhos possam estar atentos àquilo que o Senhor nos mostra, àquilo que o Senhor nos fala. Para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha a ser destruído, que a gente não venha a fracassar na nossa corrida, mas para que a gente possa permanecer fiel, Pai. Para que nós possamos ser daqueles que perseveram, daqueles que creem, daqueles que são salvos. Porque esse é o objetivo da nossa corrida, esse é o objetivo da nossa carreira, é isso que nós buscamos. Então que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que essa palavra possa permanecer nos nossos corações. Que o Senhor Espírito Santo continue falando conosco, continue nos ensinando, dia após dia, Senhor, a preciosidade, a validade e a preciosidade daquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós, Jesus, para que nós possamos sempre valorizar o teu sacrifício. Nos ajuda, Espírito Santo, continua conosco, nos direciona conforme a tua vontade, Pai. É o que nós oramos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra, né, maravilhosa. A palavra de Deus para nós hoje, queridos, é perseverança, permaneça. O apóstolo Sérgio, ele sempre diz para os alunos da Imita que todo vencedor tem uma palavra: acabei, terminei. E essa é a palavra de vencedor mesmo, porque as pessoas que se enfraquecem ou que não têm uma personalidade forjada, elas começam um projeto e elas param. Né? E Deus nos chamou para perseverar, para encerrar, para ir até o final. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então não desanime, não desista. Né? Nós sabemos que os dias são difíceis, mas perseverar em Jesus, né? Não é perseverar em algo ruim, é perseverar em Jesus, é algo maravilhoso e vai nos trazer recompensa. Viver com Cristo é maravilhoso. Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família nesse dia, que Deus abençoe a sua semana. Na terça-feira nós estaremos na igreja, né, teremos nosso culto presencial de Santa Ceia. Então nós esperamos vocês para participar, compartilhar do pão e do suco, do corpo de Cristo, né, que foi moído por nós. Então nós sabemos o quanto isso é importante para a igreja de Cristo. Terça-feira nós estaremos lá às 20 horas esperando vocês para participar desse momento. Vocês tenham uma semana vitoriosa na presença do Senhor, que o mês de agosto seja um mês produtivo, um mês de bênção, um mês de vitória na tua vida, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Deus os abençoe.